Olá, boa noite para quem vai chegar. Deixa eu ir botando aqui o tema da nossa live, que vai ser bem especial hoje. Um testemunho super impactante, uma história super impactante que é impossível que não te dê, que não te inspire, que não te dê muita força, garra para seguir em frente neste momento desafiador que nós estamos passando, momento de se reinventar, e a história que a gente vai ouvir hoje é realmente bem impactante, assim. Tenho certeza que vocês vão ser inspirados e vão... Deixa eu ver se o Rodolfo já entrou. E vão ter essa referência, assim, para seguir em frente, para enfrentar as lutas, para não perder o ânimo, a força. Aí, Rodolfo já chegou, então eu já vou chamando aqui. Eu tô... Como se reinventou. Eu tô só escrevendo aqui pra galera saber o assunto. Deixa eu ir conectando com o Rodolfo. Conectando. Vocês me ouvem direitinho, gente? Deem um likezinho. Oi, meu E amigo! aí, tudo Boa bem? noite! Tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Estamos aí, nos reinventando, né, Rodolfo? Todos nós Com certeza, com nos certeza. reinventando nesse tempo. Para quem não sabe, né, não conhece, a galera que me segue, eu tenho certeza que vai ter muita gente que segue o Rodolfo aí também, né, entrando na live, mas o Rodolfo, ele é meu amigo pessoal, a família dele é muito amada pela minha família. Rodolfo foi meu pastor na Igreja Metodista, muitos anos atrás. E o Fiz Rodolfo parte do seu casamento. é verdade. E o Rodolfo, ele é médico, especialista em fertilidade. Então, ele tem esse propósito lindo de vida como profissão, que é ajudar as casais que têm dificuldade de engravidar a conseguirem realizar esse sonho, né? Tenho certeza que ele com Deus é que fazem ali acontecer os milagrinhos que ele sempre compartilha, e é muito legal. Então, o Rodolfo tem esse trabalho lindo, especial, e ele tem uma história de vida que é realmente inspiradora, né? Como ele contou, ele tá fazendo uma série. Aliás, como é que tá a série, Rodolfo? Tá Tá tendo parada, episódio né? dele? Ele tá parado por Porque, na conta verdade, do. faltam 3 episódios ainda. Uhum. E tá parada porque tá difícil gravar, mas eu acho que Não tem semana como que gravar, né? vem. Acho que semana que vem a gente vai começar de novo aí pra finalizar essa Legal. série aí, né? Porque tem que Não, finalizar, né? Senão não tem adianta. que finalizar, poxa. Tem que ter um final feliz. Exatamente. Um dos episódios dessa série, né? Depois você que não segue, entra lá no Instagram do Rodolfo e vê. Em um dos episódios ele contou esse testemunho que ele vai compartilhar com a gente aqui hoje. E é um testemunho realmente inspirador, que é para você pegar e falar, cara, se ele que enfrentou, eu acho que. Cara, eu como mãe hoje, eu imagino que seja a maior dor que um ser humano possa enfrentar, né? Que é uma dor que é antinatural, né? Não é para ser assim, dessa forma, né? Não é para um pai, para uma mãe enterrar um filho. Então, ainda mais da forma que foi, o Rodolfo vai contar, vocês vão entender. Então, essa história, assim, é para te inspirar, é para te motivar, para você ver que eles venceram. Então, assim, não tem o que você não possa vencer, não tem nada que você não possa superar, né? Não tem desafio que a quarentena, que coronavírus, Covid imponham que você não possa vencer e superar, né, Rodolfo? Então, sem mais delongas, eu vou deixar você falar e
Lógico que a gente vai batendo um papo ao longo, mas se apresenta aí para quem não te conhece e tal, e fala um pouquinho do seu trabalho e conta pra gente essa história linda. Eu acho melhor a gente, ao invés de eu ficar só eu falando da história, né? A gente Uhum. fazer uma coisa mais dinâmica, né? Até Não, porque sim, isso. a A gente história vai tá conversando. muito contada ali, não em grandes detalhes, né? Ali no capítulo 4, no capítulo da websérie, que foi Uhum. justamente, né? Aí já meio que indo pro final, sabe, né? Tipo, contando o final, mas voltando ao Uhum. início, né? Porque é justamente essa série, ela nasceu de um propósito, né? Diante de toda essa questão. Eu sempre imaginei como eu iria contar esse meu testemunho, como que eu iria alcançar pessoas com esse meu testemunho, a, como que essa experiência que Deus permitiu que eu passasse pudesse assim impactar outras pessoas, né? Uhum. Porque se você era da época lá da igreja do Catete, onde foi a primeira igreja que eu contei meu testemunho, inclusive com a Uhum. Laura no meu colo, a Laura Uhum. tinha 6 meses, 9 meses, e na qual eu voltava a pregar Uhum. depois de 2 anos, mais ou menos, sem subir ao púlpito, algo que era rotineiro para mim, Sim. falar do evangelho, falar das histórias bíblicas de uma maneira, de um contexto, né? E aí, esse luto que eu vivenciei até realmente a concretização desse sonho, né, na qual Deus me deu, ele, Uhum. ele foi ali, aquele dia, né? Ali, acho que foi, se não me engano, foi. A Laura nasceu em 2015. A Laura nasceu em 2015. Se não me engano, essa pregação deve ter sido em novembro, mais ou menos, 2015, que ela nasceu em abril. A Laura fez 5 anos já. A Laura Uhum. fez 5 anos esse ano, Olha só. não é? No meio dessa pandemia, dia 11 de abril, ela nasceu. E é engraçado, né? Que a filha. Essas coisas a gente não entende, né? A minha filha, ela era para nascer, mas nessa mesma época. Sério? Me desculpa. A morte da minha filha aconteceu dia 23 de abril de 2013. Uhum. E a Laura, teoricamente, estava programada, tipo, se a Laura fizesse 40 semanas, que é, tipo, Ia esperando ser o bem parto na data. normal, ia ser nessa data. Olha só isso. Não dá, Coisa. essas jesuicidências ninguém É, entende. exatamente. Não Ninguém dá para entender explica, essas jesuidências. Assim, né? Deus faz umas coisas que a gente não entende e, e como você mesmo falou, né? Eu que lido com sonhos, que eu lido com casais que lutam para engravidar, eu nunca pensei um dia em passar por Uhum. isso. Você mesmo falou assim, eu não consigo imaginar essa dor. Eu pensava É, exatamente não. da sua É, maneira. é. Porque as mulheres entravam no meu consultório, contava de perdas, de abortos recorrentes, de perdas fetais com 25 semanas, com 27, com 30. A Júlia foi com 34 semanas que nasceram, infelizmente vieram a falecer, ou então por alguma Uhum. complicação do parto aconteceu isso. E eu sempre Uhum. imaginava, nossa, Deus me livre, pelo amor de Deus, nunca vai acontecer isso comigo, não sei o quê. E Até porque conto você de ainda tinha o Davi, né? Lindo, saudável. Então, assim, né? Nada ia levar vocês sim, a pensar em uma possibilidade dessa. sim, o Davi nasceu em 2008. Na época de 2013, o Davi já tinha 5 anos, mais ou menos, né? E aí eu nunca pensei em acontecer isso comigo. Uhum. Mas Deus, como eu falo para minhas pacientes, Deus escolhe pessoas especiais. Todo mundo é especial para Deus, não é verdade? Sim. Mas a gente se denomina isso, né? Que são bebês arco-íris que a gente chama, né? São bebês Uhum. que estão hoje sendo cuidados pelo nosso Deus, nos seus braços. Eu tenho certeza Uhum. disso. Uhum. E a Laura é um bebê arco-íris, como tantos outros bebês arco-íris, né? Para quem não está Isso. familiarizado, o bebê arco-íris é aquele bebê que vem após uma perda, um A aborto, tempestade, né? Depois da após um tempestade veio aborto, após uma o perda, arco-íris. após um falecimento de um filho. E aí é um bebê arco-íris. Eu nunca pensei que ia ter isso. Até que um dia aconteceu. E E aí, aí, Rodolfo, só para quem não sabe, para a gente começar do início, o Rodolfo, essa gravidez, né, que ele está falando, que aconteceu, ele e a esposa estavam grávidos, né, de 34 semanas, né? 34 semanas.
8 meses, né? Para quem não Tipo, entende, é coisa de pra semanas, ou nascer seja, já. tudo preparado para a Júlia chegar. Na verdade, todos nós estávamos na expectativa, sonhando, ela super esperada e sonhada, desejada. E aí, conta como foi, o que aconteceu exatamente no dia que vocês descobriram que tinha acontecido? Na verdade, estava tudo acontecendo bem. A gravidez da Bianca, da minha esposa, tava assim, a Bianca tava tendo algumas dores assim que a gente não entendia, mas a princípio todos os exames obstétricos, de ultrassom, de E tudo. detalhe, o Rodolfo obstetra, né? Então, É, tipo, super ali acompanhando eu tudo. obstetra, filho de obstetra, que é meu pai, né? Ou Exatamente. seja, com todo o conhecimento, você vê que nessas Uhum, horas o seu próprio conhecimento, a ciência, de nada adianta, uhum, uhum. entendeu? É, quando aconteceu, a gente ficava se imaginando o que eu fiz de errado, o que eu devia ter feito. A Bianca, ela se lamenta muito porque a gente fez uma viagem para os Estados Unidos. Gente, todo mundo faz essa viagem para fazer Sim, eu enxoval, fiz, eu Disney, com os fiz. filhos, exatamente, né? E aí, parece que alguma coisa aconteceu naquela viagem, ela pegou alguma infecção, a gente não sabe. Até hoje eu não sei o motivo. Uhum, Do porquê isso, do motivo de ter eu perdido a Laura. Eu uhum. falo isso, a A Laura não, a Laura Júlia, pelo não. amor de Deus. Repreendi, Eu repreendi. tava falando, eu falo isso com as minhas pacientes, né, que às vezes você não saber o que aconteceu, às vezes é ruim, porque não chega uma solução. Uhum, E olha que a gente contratou os melhores patologistas e tudo, e a conclusão foi que foi uma coisa viral. Não foi uhum, trombofilia, não foi doenças imunológicas, apesar da Bianca ter, né, algumas doenças imunológicas e tal, mas a gente não sabe o que aconteceu. uhum, Tanto é que no dia que a Bianca acordou, meio que com feeling, né? Vocês, mulheres, têm aquele feeling que nós, homens, nunca vamos ter. uhum, E no dia que ela acordou com aquele feeling dizendo assim, aconteceu alguma coisa. Eu falei, o que que aconteceu? Não sei. A Júlia não tá bem. Eu falei, por que que ela não está bem? Tá tudo ok. Aí eu papava a barriga dela. Olha aqui, não sei o que. Tá tudo bem. Ela não tá mexendo. Eu falei, calma, ela vai mexer. Ela vai uma hora, tá dormindo. Aquela coisa, né? uhum. E aí eu me fiquei enrolando o dia inteiro. Porque não queria ir para uma emergência de uma perinatal, de um hospital na vida, pra, por sei lá, pra mim ia ser perda de tempo. Sim. E aí a gente chegou na emergência, esperamos horas, né? Sabe como é que é a emergência Uhum, obstétrica, não sei o quê. Mesmo eu sendo médico, a gente respeitou tudo e tal. E aí quando chegou na hora de, de fazer lá a ultrassom, que é o Doppler, né? uhum, E para uhum. ver que a gente joga lá no coração se ele tá batendo ou não. Eu tipo, tava um pouco distraído, porque eu não tava acreditando, Aurora. Não tava Uhum. assim, pra mim, Não, você sabe? não, Isso não, não ia a passar gente pela nunca cabeça. pensar que ia acontecer com a gente. Falei, isso nunca vai acontecer comigo. E Uhum, aí, quando eu olhei na ultrassom e eu vi a médica jogando lá o Doppler, que é onde o coração fica colorido, e eu vi que não estava colorido, e as duas mudas, meu eu Deus. falei. E eu falei Deixa eu assim, só ué, fazer um parêntese aqui para quem não sabe, para quem não conhece eles. A Bianca, esposa do Rodolfo, ela trabalha exatamente fazendo isso. A Bianca fez todas as ultras da minha gravidez, por exemplo. Então ela sabe ler aquilo ali como ninguém, né? Então assim, imagino que ver aquela cena para vocês deva ter sido é, um choque, né? Tipo, tá errado esse aparelho, não é, pode, né? na época, ela ainda não trabalhava com isso. Tá. Ela se especializou em medicina fetal por causa Uhum. disso também. Ah, olha só, essa parte eu não Entendeu? sabia. Eu achei que ela já. Ela quis tanto entender o que aconteceu com ela, que ela Uhum, fez a medicina fetal justamente para entender e tentar compreender o que uhum. aconteceu. Entendeu? Então isso também foi uma coisa que deu muito sentido ao trabalho dela e por isso que hoje ela faz com tanto carinho e amor Sim, e sim. por isso que ela gosta tanto, né? Você Faz vê, pra quem mim. faz ultrassom com Tem ela, a ninguém ultrassom melhor. dela é de hora em hora, não é de 20 minutos, 30 minutos. Não, ela Exatamente. fica uma hora lá com você, fazendo tudo Não, ela é imaginado, porque maravilhosa.
ela sempre pensa, eu não quero deixar passar nenhum diagnóstico, porque eu não quero que ninguém passe o que aconteceu comigo. Então ela é Uhum. muito criteriosa nisso, ela fica muito Uhum. preocupada, liga para os Uhum. médicos e tudo mais, tá? A gente vai ficar indo e voltando toda hora, né, pelo jeito, né? Zé, pois É, é. A gente vai incluindo umas é. informações aí E pra. aí, e aí, quando eu vi aquela cena, eu falei assim, não, isso não tá acontecendo. E eu falei assim, vem cá, é o Doppler que tá acontecendo ali e não tá batendo o coração. E a médica olhou pra gente e falou assim, realmente. Aí a Bianca começou a chorar compulsivamente e eu fiquei falando, não, 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 isso não tá acontecendo comigo, isso não tá acontecendo comigo, isso não tá acontecendo comigo. Sabe aquela mesma negação? Claro que não proporcionalmente, né? Mas hoje tá muita gente tá negando o que tá acontecendo. Tem muita gente que não tá acreditando de que tem casa há mais de 60 dias, de que seu comércio está fechado, as coisas estão assim, que você tá. Então tem muita gente ainda na negação ainda. Uhum, Embora uhum, as coisas estão acontecendo aí, tem muita gente que não acredita que isso é real, que o uhum. coronavírus é real. E é uma Não, tem muita reação. gente E, mesmo, e, é é, e, surreal. e é uma reação assim, super normal. Eu tive essa reação. Porque ninguém acredita que algo vai acontecer tão terrível com você. Ninguém quer Uhum, isso. Então a negação é uma coisa que você é a sua primeira reação. Não, isso não está acontecendo comigo. E aí, conforme as coisas vão avançando e as decisões vão sendo tomadas, claro que a mulher, né, é a primeira que entende tudo, o homem de fora não está entendendo muito bem, uhum. porque ela falou assim: eu estou agora com um feto morto dentro de mim. E Nossa, aí? meu O que Deus. eu vou fazer agora? Vai esperar um parto normal? Às vezes tem mulheres que fazem parto normal, dependendo da, da semana, do neném, né? Ou vai para cesariana. Como a Bianca tinha uma cesariana anterior, ela foi para cesariana. Mas tem horas que é indicado mesmo um parto normal. Embora Uhum. seja assim, gente, eu tenho que ter muitas pacientes aqui que eu estou vendo aqui que já sofreram isso. A gente tá vendo. A E, Ana Paula acabou de e colocar ali. é, Perdi o é, Heitor com é, 37, meu Deus. é. E aí, o que que acontece? Às vezes o parto normal é a melhor via para não causar nenhum trauma ainda e se recuperar mais rápido. Mas é terrível, porque você tem que esperar as contrações uterinas e você tem que expulsar um feto. Não é um nascimento. Tanto é que a gente chama de nat morto. Nasceu morto. Essa é a grande Uhum, verdade. uhum, E aí eu até conto lá na websérie, né? Que a notícia se espalhou, daqui a pouco vem meu pai, que é obstetra também, minha mãe, todos os parentes da Bianca que são de fora vieram, amigos, e aí você começa a perceber como que as notícias elas andam e voam, na verdade. Só que assim, ali eu percebi de que eu acho que talvez essa seja a mesma. As minhas pacientes, essas pessoas que estão escutando, que passaram por isso, têm a mesma noção disso. Ali eu percebi de que as pessoas já te olham diferente. Você não é mais aquele, nossa, que legal te ver aqui. Ela chora e fica assim, muda. Fala assim, o que eu vou falar com ele? Não tenho o que falar. Porque não tem o que falar. Não tem o que falar. E aí você olha mudo e aí você se abraça. Uhum. Eu fico imaginando hoje, em tempos de coronavírus, que a gente não pode abraçar, isso acontecendo. Meu Imagine, Deus. é terrível, porque esse abraço, esse conforto, esse gesto de carinho, ele é muito importante numa hora Uhum, dessa, na verdade. uhum, uhum, E ali a gente tentou se privar, né, das nossas, da sua família, amigos mesmo, né? uhum, E aí se preparamos. E aí, desse mesmo dia, antes, né, de entrar ali, né, eu que sempre entrei naquele... Porque foi na perinatal, gente. Hoje eu nasci ali, eu nasci na perinatal. Eu uhum. trabalho na perinatal desde 17 anos de Sua idade. casa, né? Então ali era Criação minha na sua casa. casa. É. Ali é minha casa. E eu sempre entrei para a perinatal para fazer parto com meu pai, para fazer coisas alegres. Claro que, infelizmente, Uhum, a gente já passou por muitas coisas ruins e isso sempre me machucou muito, sabe? Mas por que eu fui para a reprodução humana? Porque eu via a alegria daquelas mães que ali estavam, que os seus filhos estavam nascendo. É uma alegria diferente, não que a sua, né, que nasceu. Você não deu trabalho nenhum, né? Então não que a sua ou outras pessoas não sei.
Mas alguém que nasce, alguém que lutou anos e anos para ter um neném, e aquela criança nasce, gente, é diferente. Não, Sim, não menosprezando as que tiveram tranquilamente, mas é diferente, normalmente, gente. sim, É lógico, lógico diferente, que é. porque não é assim. É mais do que um filho, é um sentido da vida, é a realização de um sonho, é algo que você está almejando e buscando há anos. Então é diferente o parto. É Lógico diferente. que é. Essa é a grande verdade. E é por Uhum. isso que eu me engajei nisso. E aí eu fiz uma oração naquela hora. Uma oração que. Uma oração mais sincera da minha vida. Eu me tranquei no banheiro, ali, porque antes de você da sala dos médicos ter um banheiro, me tranquei e orei pedindo desesperadamente para Deus curar e ressuscitar a minha filha. Deus tem esse poder, não é verdade? Eu Uhum. creio em milagres. Uhum. Eu acredito nisso. Uhum. Deus tem esse poder para ressuscitar. A Tanto gente é que crê no que está na depois, Bíblia, e a Bíblia conta N exatamente, histórias, né? De... exatamente. Tanto é que depois que eu orei, eu cheguei com meu pai e falei assim, pai, chama um pediatra. Ora, eu acreditei até no último instante de que e a minha oração foi assim, Deus, ia ser tão bom se a minha filha nascesse e chorasse. Olha que testemunho, que lindo que eu ia Meu Deus, é. contar. Ia ser assim, uma agora imagine, já imaginou? Não, Se ela ia nasce e ser. chora e todo mundo ia ficar assim. Que é isso? O que está acontecendo? Eu pensei, Deus faz isso. Uhum. E de uma certa maneira eu acreditei nisso, de que ela ia nascer, ia chorar, e um milagre tremendo, sobrenatural Uhum. mesmo, ia acontecer Uhum. naquela hora. E Até vocês iam quando elas. contar esse É, milagre exatamente. pelo Eu mundo. acreditava nisso. Eu acreditava nisso. A Bianca, coitada, né? A Bianca não tinha. Ela já foi meio que drogada desde o início ali Uhum. para não perceber nada. E aí, Uhum. quando tiraram, né? E o meu pai ajudou, a doutora Carol, o doutor Silvio, né? A instrumentadora Rosângela, isso é aquela equipe que sempre tá com a gente, né? Uhum. E tiraram e mostraram pra gente, eu vi ali a Júlia. Gente, era um neném normal. Ela não chorou. Nasceu toda molinha. Aí a ficha caiu. Aí a Deus. ficha caiu. Aí eu fiquei assim. Ai, desculpa. É verdade o que aconteceu. É verdade. E eu toquei assim, minha filha, e falei assim, já era. Minhas esperanças acabaram. E aí eu fiquei com a Bianca. Fiquei com a Bianca ali aquele tempo. E aí você fica anestesiado, mas é uma anestesia diferente. É uma anestesia que, tipo, você tá em outro planeta, outro mundo. E você para de pensar em tudo, Aurora. Você para de pensar em tudo. Ah, Você não pensa mais em nada. sem Você não dúvida. pensa mais em nada. Não pensa mais em nada. E aí a gente acha que aquilo ali foi o pior. Mas não foi. Tem coisas piores. A sair da maternidade foi muito ruim. Porque quando você sai da maternidade, eu tenho certeza que meus pacientes também que estão me assistindo passaram pela mesma coisa. Sair da maternidade com um carrinho de bebê vazio, com nada. E você olhando para o lado, as pessoas felizes. Você olhando para o outro lado, o outro esperando o carro, né? Que ali na perinatal tem uma garagem que todo mundo fica esperando. E você vê as famílias felizes com o carrinho no colo. E tava eu, a minha sogra e a minha cunhada. E quando a gente entrou no carro, e meu carro tava com a cadeirinha de criança. E aí, naquela hora que você entra no carro e olha para o espelho retrovisor, e a sua filha não tá ali, é terrível. É a pior dor do mundo. Você tá saindo de uma paternidade sem teu É um filho no lugar colo. de vida, né? É um momento de vida, de Exatamente, felicidade. exatamente. Tudo passa a não ter sentido. Nada tem sentido mais. Nada mais. E aí ficou exatamente esse silêncio no carro. Aham. Uhum. Até ir à minha casa, ninguém falava nada. Ninguém falava nada.
Eu tenho certeza que meus pacientes tiveram essa mesma noção. Sendo por um aborto de 12 semanas, 9 semanas, depois de uma curetagem, ou com 20 e poucas, não interessa. É Filho é isso. filho. Filho é filho. Exatamente. E aí, Aurora, e aí as etapas vão sendo, você tem que cumprir uma etapa. Infelizmente, tem coisas que você não quer cumprir, mas você tem que cumprir. Uhum. É a via crucis de Jesus. Jesus Uhum. cumpriu várias etapas até morrer na cruz. Ele foi enganado, ele foi injustiçado, ele foi cruelmente trocado por um ladrão, ele foi negado por seus próprios discípulos, ele foi desprezado, cuspido, E ele era perfeito. ele foi martirizado e ele sofreu muito até chegar lá. A cruz é a via cruz. Todos nós Exatamente. passamos por isso. Então aí você chega em casa. O que está pronto? O quarto da sua filha. Está pronto para receber um neném. Porque não deu tempo de desfazer o quarto da sua Uhum. filha. Uhum. E aí você chega, primeira coisa, a sua casa, que era uma casa de alegria, é uma casa de luto. E aí você entra no quarto da sua filha, tá lá o berço, tá tudo que você As planejou, as roupas roupinhas. penduradas, tudo, porque a Júlia tava pronta para nascer, Sim, sim. entendeu? E aí você entra no quarto da sua filha e começa a chorar mais uma vez. E as mesmas perguntas, por que está acontecendo? Por que está acontecendo? Por Porque que está eu. acontecendo? Por que está acontecendo? Por que eu? Porque eu fui escolhido por Deus. Uhum. Aí você começa a ficar com raiva de. Uhum. Eu já tive muita raiva dele já. Muita raiva. Ele me escolheu para fazer isso. Mas Deus é misericordioso, ele sabe, né? Ele deixa a gente ficar Ele com raiva é, dele, lógico. graças a Deus. Não, é E o momento que a aí. gente pensa que Jesus, no É, Getsemane antes, pediu, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ou seja, Jesus, ninguém quer que passar por sabia isso. desde sempre o que ia acontecer com ele, até ele É, pediu, se for possível, mas que seja feita a sua vontade. Então, é isso. A é, gente entende que a vontade de Deus é soberana e, né, e ninguém quer porque passar por isso. ninguém Ninguém quer quer, passar por isso. mas. E aí qual é a próxima etapa? O enterro. Nossa. E aí, e que eu falei para uma paciente que perdeu o neném há um mês atrás. Ela também perdeu por uma causa inexplicada. Ela me ligou desesperada do hospital. Ela falou assim: Eu sei que você sabe o que eu tô sentindo. Eu falei: Exatamente, eu sei. Eu tô indo para aí agora. Eu não era obstetra dela. Não tava, ela engravidou por fertilização, mas eu não era obstetra dela. Mas eu fui lá. Porque ela precisava de mim. De Uhum. alguém assim. E aí eu falei para ela: Olha, não me entenda mal. Mas ainda bem que o seu filho, infelizmente, ela perdeu com 18 semanas. Uhum. E eu falei assim: ainda bem que não vai ter enterro. Porque o enterro é a pior coisa do mundo. Essa é a grande verdade. Ninguém quer enterrar seus filhos, Aurora. Meu Deus. Não é a lógica do mundo. É Você não contra a lei da nasce natureza. preparado para isso. A Exatamente. natureza, enterrar os nossos pais é duro, enterrar os nossos avós é duro, tios, até irmão, enterrar irmão. Agora, Uhum. você enterrar o seu filho, ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado para isso. Uhum. E aí no enterro foi assim, outro dia terrível na minha vida. E eu lembro que vem lá o caixãozinho, né? E aí a minha esposa, que foi muito corajosa e muito fria também, nesse sentido, fria porque, gente, que coragem que ela teve. Porque eu não quis ver a Júlia depois que ela nasceu e foi meio que para um necrotóriozinho ali do hospital. Mas a Bianca, ela fez questão de ver a Júlia, vestir a Júlia, Meu Deus. maquiar a Júlia, teoricamente. E eu fiquei assim, Bianca, você é doida? Esquece. É pior. E ela falou assim, não.
vai ser o único momento que eu vou ter com a minha filha. O único momento que ela teve com a filha dela foi vestir ela no necrotério do hospital. E aí eu fiquei pensando, engraçado que isso ficou tão marcado na minha mente, porque eu achava que ver era pior. E eu no passado já tinha aconselhado até pessoas, pacientes minhas e do meu pai, para não, deixa, é melhor. Senão você vai ficar com aquela imagem, né, do seu filho morto, mas pelo contrário. O único momento em que uma mãe tem com seu natimorto é ali, no necrotério, onde ela pode vestir tudo direitinho. E tem o momento dela. Uhum. E isso foi uma coisa, já foi o início da cura ali para Bianca e para minha vida também. Até que lá no enterro é que eu recebi uma palavra do pastor amigo meu, que está lá em Oséias 6:3, ou não estou lembrando aqui, acho que é 6:3, 6:1, que é: vinde e arrazoemos ao Senhor, que o Senhor nos feriu, mas Ele vai nos Uhum. sarar. Vai sarar. Ali eu comecei a receber uma mensagem de Deus dizendo: eu te feri, e eu vou te sarar. Então ali eu comecei a entender que aquilo ali ia passar um dia. Uhum. O luto Uhum. ia passar e que Deus ia Uhum. me curar. Como? Eu não sei. Eu não sei. Como eu não sei. Eu lembro da despedida, né? Isso eu até conto também lá na série, onde eu olhei minha filha e como ela estava congelada, né? A Ana Paula falou que não foi no enterro do seu filho, né? Por causa da cesárea, Ana Paula, a gente congelou a Júlia, que a gente cremou ela. Então o enterro foi tipo 5 dias depois. Uhum. Não foi um enterro assim comum, a gente cremou e foi 5 dias depois. Então deu pra Bianca ir. Que Uhum. isso é outra coisa ruim também. Você chega em casa e você vê a tua esposa com todos os sintomas de alguém que está Exatamente. preparada para ter um neném. Um puerpério, Um um puerpério, puerpério, só exatamente. É que isso aí. sem o filho. Saindo leite, Olha isso, meu Deus do céu. com tudo. E cadê? E aí teve que tomar remédio para secar, uma série de coisas. Interromper ali, né? A questão Uhum. fisiológica também disso, que Uhum. não vai ter nada. Não vai ter Uhum. nada. E aí a minha última despedida foi quando eu toquei na minha filha, foi porque ela tava rosinha, né? Porque ela tava congeladinha, então parece que tava viva. Eu encostei nela, quando eu encostei nela, ela tava gelada. E ali eu fui, já infelizmente, já peguei outro, quando eu era acadêmico, né? Graças a Deus, nunca nenhuma paciente minha morreu e nem vai morrer, em nome de Jesus. Amém. E aí, quando eu era acadêmico, a gente vai em emergência, tudo isso. Então a gente vê, né, pessoas morrendo e tal. Só que naquela hora eu vi que o gosto da morte é horrível. Você não quer saber nada. Eu fico imaginando, né? A gente tá mais ou menos vivendo uma época assim. Eu tô sentindo, né, algo assim, emocional, espiritual, né? Quem né, tem uma sensibilidade maior com relação a isso. Uhum. A gente está Uhum. passando por um momento assim na humanidade. Tem muita gente morrendo. Sim. Então o mundo todo foi meio que tomado assim por esse luto, por esse espírito de morte. Uhum. Por isso que as pessoas estão apavoradas. Por isso que a ansiedade está aumentando. Por isso que as coisas estão fora de controle. Porque está todo mundo com medo. Porque ninguém foi preparado para morrer. É uma certeza Sim. da vida? É. Mas ninguém quer experimentar ela. E aí Exatamente. as coisas no início eram assim, morreram tantos, agora hoje completou 20 mil pessoas que morreram. E aí o que acontece? Começa a morrer pessoas que são próximas a você. Próximos. Amigos, de amigos, pais, Os pais dos pais, pais de amigos e amigos, avós. avós. E aí você começa Exatamente. a sentir aquilo ali, aí o medo toma conta. Então, até que eu Uhum. acho que junto com o pico da pandemia também vai haver o pico de ansiedade.
Não, já está acontecendo, E saúde distúrbio mental. também, exatamente, todo mundo. A gente sente isso. A gente sente isso. Uhum, Graças a Deus, como passei por isso, já sei como é que é. Mas tem muita uhum. gente que não está preparada. Muita gente não está preparada. Porque ninguém está preparado para isso. Ninguém está. Não é? E aí, Aurora, nossa, já tem 30 segundos de live. E Pois aí, é, eu tô vendo que a nossa live a gente vai ter então, que recomeçar. e aí, o que que acontece? Não, vamos tentar fazer 1 hora, pelo amor de Deus. A gente faz Pois outra, é, qualquer coisa. já é. E aí, e aí, depois que isso aconteceu, aí que você começa a trabalhar o luto. Só que você Uhum. não tem que trabalhar o seu próprio luto, Aurora. É verdade. Tem que trabalhar o luto do seu filho também, que não entende por que a irmãzinha dele não voltou para Meu casa. Deus. Davi, 5 anos de idade. Por que a minha irmãzinha não voltou para casa? Até hoje o Davi não gosta de tocar nesse assunto. Uhum. E aí, como trabalhar o meu filho nessa história? Daí ajuda psicológica. Eu tive ajuda psicológica, minha esposa teve ajuda psicológica e nós dois procuramos uma psicóloga que é especialista em luto. Tem muitas psicólogas aqui que estão assistindo essa live, é uma psicóloga especialista em luto. Por isso que o papel da Uhum. psicologia é muito importante nessas horas, Muito, como no momento gente. atual, em todo Muito. momento, entendeu? Muito. Lá na nossa clínica nós temos a psicóloga Vivian, nós temos a Sara, que é minha irmã também. Então, assim, muito importante estar nesse momento com as pacientes e Uhum. tudo, porque a gente precisa de um apoio, Uhum. que as pessoas não estão preparadas, mas graças a Deus, Deus escolheu profissionais maravilhosos para nos ajudar nessa questão. Uhum. E aí, contar para o Davi foi muito duro. A gente explicou para ele mais ou menos que um vírus pegou a filha dele, a irmã dele, e que hoje ela está morando no céu. Mas o Davi ficou muito estranho nesses dias. E aí a gente procurou essa psicóloga que começou a nos ensinar a trabalhar isso com o Davi. Uhum. E aí ela nos falou algo interessante, porque o Davi ele ficou muito introvertido, né? Pra dentro, né? Muito para dentro, né? Internalizou muito. É. E aí ela falou pra gente uma coisa que faz todo sentido. Ele não se despediu da irmã dele, vocês se despediram. Ele não. Como é que a gente vai fazer isso? Aí nós escrevemos cartas para a Júlia. Então, até que essa carta que a minha esposa escreveu, Tá no que seu foi uma vídeo. adaptação, tá lá no vídeo. Por isso que eu fiz tanta questão de colocar aquela carta ali, porque tenho Uhum. certeza que essa carta é o sentimento de muitas mães que também perderam seus filhos. E nessa Uhum. carta todo mundo se expôs ali pro Uhum. Davi. E aí o Davi também escreveu. Isso está guardado com a gente até hoje. Uhum. E aí o Davi escreveu. E a gente falou assim, Davi, um anjo vai passar aqui e vai levar lá para Deus as suas cartinhas, porque a Júlia está com Deus. E a gente escreveu de noite, deixamos em cima da mesa. Eu fui lá, peguei tudo, guardei. No dia seguinte, ele foi o primeiro a acordar. Quando ele acordou, ele viu que não tinha mais nada de cartinha e acordou a gente. Mamãe, mamãe, o anjo levou a carta da Júlia. Uhum. Mudou completamente. Mudou completamente, porque ele precisava Botar pra fora. de botar para fora dessa despedida, né, Uhum. de que, olha, a minha irmãzinha tá com Deus. E eu sei Uhum. que ele cuida dela. Então o Davi foi o primeiro a ser curado. Uhum. Ele foi o primeiro a ser curado. Porque a inocência de uma criança e a confiança que ela tem em Deus Em Deus, ajuda muito exatamente. nessa hora. Então ele tinha certeza, ela tá bem. Ela tá É. muito bem. Tá no melhor Ela colo que tá, existe, né? exatamente, ela tá no melhor colo possível. Imaginável dos braços de amor do nosso Deus Pai. Uhum. Então, a cura do Davi nos ajudou muito Uhum. a prosseguir. Eu fico. Aí eu falo para meus pacientes, né? E com certeza tem gente aqui que ainda não teve filho e está passando por isso. E eu fico, gente, eu sofri, mas elas sofreram muito mais. Porque imagine você não ter filho. Você não ter filho. E aí o que você faz? Pelo menos o tio Davi.
Sim. que teoricamente nos ajudou. Mas e aí? E quem não tem? Quem vai ajudá-la? Uhum. E aí começou uma das questões da missão a qual Deus me deu. Porque depois de uma semana, a gente ficou 15 dias em casa, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer Uhum. nada. E eu tava meio que enlouquecendo. Eu falei, eu preciso voltar a trabalhar. Preciso voltar a trabalhar. Eu preciso ocupar minha mente. Eu preciso avaliar o que tá. E aí quando eu resolvi voltar ao consultório e seguindo aquela linha, tá, Aurora? Onde você Uhum. andava, as pessoas te olhavam, ficavam mudas e não falavam Uhum. nada. Uhum. Então eu me senti muito mal, porque quem me conhece, sou uma pessoa muito alegre, muito Sim, muito pra divertida, cima. muito pra cima, né? Quem, Agitado. quem já viu minha live deve estar falando assim, gente, que doutor Rodolfo é esse que tá aí na live? Porque eu nunca fui assim na live. Eu Uhum. sempre sou animado. Mas é um assunto que mexe Sim, com a gente, né? sim. E aí quando eu voltei a trabalhar, foi muito duro voltar a trabalhar por causa dessa todo mundo te olhando nessa questão. Mas as minhas pacientes não sabiam o que estava acontecendo comigo, né? Uhum. Eu não publiquei, quer dizer, eu botei lá um luto no Facebook, mas Sim. quase Todos nós ninguém botamos, eu escreveu lembro muito exatamente. claramente disso. E aí, quando eu voltei a trabalhar, eu fui atender. E aí a primeira pessoa que eu atendi e que hoje, graças a Deus, está com o filhinho no colo, ela contou a mesma história que eu tinha passado. E você, no primeiro dia que você vai trabalhar, você acha que vai ser um dia leve, né? Tranquilo. Deus não vai fazer nada comigo, ele vai me dar um alento, um alívio. Uhum. E aí a primeira paciente você atende, primeira vez chega lá, doutor Rodolfo, eu tô aqui porque eu perdi o filho, e eu começo a chorar. Aí ela ficou me olhando, aí a paciente ficou sem reação. E ela falou assim, gente, nunca um médico chorou na minha frente, assim, desse jeito, quando eu contei minha história. E nem um médico chora, Que na médico verdade. sensível, né? Esse médico aí. Tipo, nossa, será que ele tá reagindo? Ele tá reagindo de uma maneira, sei lá. E eu olhei pra cara dela e falei assim, me desculpa o meu choro, me desculpa, mas... E o meu choro foi assim, ao mesmo tempo que eu chorava, eu falei assim, Deus, o que você tá fazendo comigo, Deus? É isso mesmo? Você tá brincando comigo? Tipo, eu acabei de perder minha filha e veio uma pessoa que acabou de perder. É isso mesmo que você quer de mim, né? Você quer... Tá de Tá brincadeira, você. tripudiando, né? Exatamente. Tá de palhaçada. Essa é a grande verdade. E aí, eu conto pra ela. Não, desculpa, mas eu tô ainda me recuperando. Acabei de perder conta da história. E os dois começaram a chorar. Uma choradeira no consultório. E a gente conversou. E foi um dia péssimo. E aí Deus depois sopra, fala no meu ouvido, no meu coração. E fala assim, olha, você não é mais aquele médico que, nunca vai acontecer comigo, acabou. Tipo, bateu a porta do consultório, nossa, ainda bem que acabou, gente, não aguentava mais. Não, acabou, mas não vai ser mais isso não. Agora você tá no mesmo patamar. Você não tá mais em cima não, você tá no mesmo Agora patamar você dela. conhece a dor das suas pacientes. Agora você É. conhece o que elas estão. Se Deus não poupou nem o seu filho para viver entre nós. E olha que humilhação, né? Um Deus que é dono de Uhum, todas as coisas, se faz uhum, homem, vive entre nós, morre pela gente. Imagine você, um imortal, que tem uhum, todo o poder, e vira um ser humano frágil, um bebê, um ser humano frágil, perseguido, tem todos os problemas que a gente tem. Deus não poupou nem o seu filho. O que ele vai me poupar? uhum, E é exatamente o que ele falou. Eu te feri e eu vou te curar. E uma das questões da sua cura é essa. Agora você sabe o que as pessoas estão passando. E uhum, você vai lidar completamente diferente. uhum, E eu sempre pedi para Deus ser um médico humano. Sempre, né? Sempre quis lá ter esse lado, né? Esses dias eu estava lendo a minha monografia da Faculdade de Teologia, né? Que eu emendei numa pós-graduação em psicologia sobre o sentido da vida. Então eu sempre quis cuidar, não ver só o físico ali, mas ver alguém uhum. que precisa de Deus em termos espirituais e que precisa de um consolo também
da parte emocional também. Eu sempre Uhum. cuidei disso. Mas eu não sabia que ia ser tão forte. Não sabia que ia ser tão forte. E é E isso, eu aí, acho que ó, a partir pode falar. daí nunca mais um atendimento seu foi diferente, né? Foi igual. Na verdade, mudou tudo a partir de então. Completamente. Mudou tudo. Tudo. Completamente. Só que no início ainda me machucava muito, porque eu ainda não Uhum. estava curado ainda. Curado, Eu óbvio. nem sei se eu estou curado hoje ainda, né? A Uhum. gente entende muita coisa, mas eu creio, né, nessa questão, né? Mas ainda vou chegar ainda ao total da cura, não é? E aí era muito duro para mim, Aurora, muito duro para mim toda vez reviver isso. E foi assim uma sequência. Tipo, Deus exagerou mesmo. Ah, uma, vai ver duas, vai três, vem uma sequência Nossa. de pacientes que abortaram no meu consultório. Foi uma semana assim, só de abortamento e trombofilia, impressionante. E era muito duro para mim lidar com aquilo. Uhum. Porque eu chegava em casa e vi uma pessoa que estava vivendo exatamente aquilo, que era minha esposa. E aí, cada história que a gente via, a gente falava, contava. E por causa dessa questão do luto também, né, e é uma das outras coisas que também são importantes, na qual também Deus me ajudou nessa questão da cura, foi exatamente das alianças. Uhum. Porque eu não encaro que eu sou simplesmente um médico. A gente faz uma aliança. Não é tipo uma questão como tá na. Para mim não é assim. Para mim não é uma relação médico-paciente em termos de acordo com a regra do consumidor, que é o que rege Uhum. teoricamente. Ou Uhum. CRM, ou CFM que for. Não, para mim já é uma aliança. Uhum. Se você vai no consultório, você quer engravidar, você perdeu seu filho, você quer, é uma aliança que eu faço com você, a gente vai até o fim. Então até que eu falo, às vezes elas me perguntam, doutor, você não vai me abandonar? Eu falo assim, eu nunca vou abandonar vocês. Vocês me abandonam, mas eu não vou abandonar vocês, não. Porque, claro, todo mundo tem seu livre-arbítrio, né? Uhum. Deus usa cada. Eu não sou o rei da cocada preta, não. Tem muitos médicos competentes por aí e que Deus usa poderosamente também. Como está Uhum. usando agora, né? Mas eu e Bianca, a gente começou a. Porque tem pouco disso na internet. Tem alguns relatos, tem tudo, mas tem alguns relatos muito tristes também, porque não traz um sentido. Porque a gente quer um Uhum. sentido do sofrimento. Qual é o sentido do Sim, sofrimento? A gente quer alguma coisa. A gente não. um Porque eu propósito, sempre né? pensava, gente, a Júlia não pode morrer em vão. Alguma coisa Deus tem que fazer. Alguma coisa tem que ser usado. Só até que eu assisti uma pregação de um pastor que eu admiro muito, que ele diz: Deus só pode usar poderosamente se antes feri-lo de uma maneira aguda, de uma maneira profunda. E eu falei, sim, tá bom, mas quando que é isso? E aí eu comecei a entender esse sentido da aliança muito mais poderoso, porque uma aliança feita na dor é onde são as verdadeiras alianças. Uhum. É por isso que vocês que são casados, né, que sofreram isso tudo, estão passando agora por uma quarentena de 60 dias junto, com uma série de complicações, né? Quem tem uma aliança de marido e mulher que luta por esse sonho, por essa questão toda, é uma aliança inquebrável. 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 Porque quando eu te casei e falei assim, é na morte ou na vida. Só que a morte não é quando a morte, eu morro, você morre, é a morte mesmo. Uhum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E muitos casais se separam depois de uma tragédia como essa. Muitos casais não suportam isso. Principalmente o homem, principalmente o marido. Que a mulher, coitada, ela tá sofrendo, mas o Uhum. marido ele tá sofrendo, mas não é nele. Não é nele. Não foi ele que pariu o neném morto. Uhum. Desculpa falar para a palavra pariu, tá, gente? Mas é pro homem Sim. entender mesmo. Entendeu? Uhum. Não foi ele que sofreu isso tudo. Não foi ele que sofreu uma cesariana, um parto normal, por uma coisa. Desculpa a gente falar, mas por uma coisa que infelizmente veio a morrer. Ninguém fez isso, ninguém está preparado para isso. Então, às vezes, os homens não têm noção disso. E eu falo isso constantemente para meus pacientes, que a gente lida com muita briga de casal também, né? Na questão da infertilidade. Tem muita coisa.
E eu falo exatamente isso. Vocês têm que se amar, porque o sonho tem que estar importante. Mais importante do que tudo. E aí e eu, minha esposa, a gente quase se separou. Estava numa crise terrível, que a gente não conseguia olhar mais pro outro. Eu via luto nela, ela via luto em mim, a gente não tinha assunto, não tinha o que falar. Uhum. Uhum. E aí, um dia, Deus nos incomodou muito e a gente fez ali uma aliança. Falei assim, agora, vamos casar de novo. E a gente literalmente casou de novo. Vocês fizeram isso? Que Com lindo. 7 anos de casado, a gente teve lá um momento sozinhos aqui em que a gente reafirmou toda essa aliança e tudo que é para sempre. Porque Uhum. quem sofre isso não tem como. E aí é o que eu falo, quando você faz uma aliança no sofrimento, Uhum. ela é inquebrável. Foi a Sim. aliança que Deus fez conosco através de Cristo Jesus. Ele sofreu por nós para que uma e nos fez, e ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele Uhum. se fez pecado por nós para que tivéssemos assim vida nele e nos reconciliasse em Deus. Ele nos Uhum. reconciliou nele. Nós que estávamos mortos pelo pecado, né? Habitando no reino das trevas, ele nos trouxe para sua maravilhosa luz. Amém. Porque é pela graça que nós somos salvos, não é por obras. É pela graça. Ele É quis nos isso. salvar. Ele entregou o seu filho para nos salvar. É uma aliança inquebrável. Uhum. Ninguém quebra essa aliança. Ninguém quebra. E é exatamente essa aliança que nós fizemos, eu e Bianca, ali naquela hora. E por isso que a gente está junto até hoje. E vamos ficar juntos para sempre. Sim, sim. E é isso, porque Entendeu? vocês superaram isso, não tem nada mais que vocês não É, possam superar juntos, é, né? exatamente. Isso Então é não tem muito como, verdade. porque uma vez que você passa por isso tudo, e aí? Então, assim, a gente consegue superar todas essas coisas. Uhum, Entendeu? uhum. E E aí, pode fala. falar. Não, pode falar você. Continua. E aí, nessa questão toda, de Deus vai falando. E um livro, além da Bíblia, claro, que me ajudou muito nessa questão, por incrível que pareça, um livro que muita gente considera polêmico e tudo mais, mas o livro que me ajudou muito foi A Cabana. Acabando, Já leu esse nossa, mas livro? eu vi o Deus filme, eu falou não li o livro, eu muito. vi o Não, filme não, o e eu filme não falei, tem nada a ver. O eu filme é sei, bom, mas o geralmente é livro assim. o Geralmente o livro é filme, tipo o livro 90% é outra melhor. coisa. É, Exatamente. imagino. E Mas aí eu tive muitas experiências com Deus através desse livro. uhum, Porque, gente, Deus fala. Deus está falando. Deus ensurdeceu esse mundo através do sofrimento. Porque o sofrimento, eu gosto dessa mensagem, que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. E o sofrimento tem sentido. Todo sofrimento tem um sentido, porque sim, senão Deus sim. ia ser um Deus sarcástico. Ele ia gostar de vez de sofrer e não fazer nada. Mas ele Uhum, faz, ele traz um sentido para isso tudo. Seja qualquer sofrimento, tem um sentido. Porque às vezes as pessoas pensam assim: a alegria é de um lado e o sofrimento do outro. Não, a alegria e o sofrimento andam juntos. Elas não são separadas, elas andam juntos. Porque é através do sofrimento que vem a alegria. uhum. A gente só é Essa é capaz a de grande viver, de questão. reconhecer a alegria se a gente É, tiver sofrido, senão a gente não vai dar exatamente. valor, né? Tanto é que Jesus fala sobre a vida do reino de Deus, sobre a entrada no reino, é como uma mulher que está pronta a dar à luz. Ela sofre, ela tem dor. E ela não quer aquela dor, mas ela sabe que aquela dor é para gerar, para nascer uma vida. E aí, quando nasce a criança, tudo compensa. Tudo compensa. Então, o sofrimento e a alegria andam juntos, porque compensa você sofrer para Uhum, você ter uma alegria lá na frente. uhum, Cada um tem a sua medida de sofrimento. Cada um tem a sua medida. Você tem a sua medida, eu tenho a minha, todo mundo está aí, tem a dela. E Deus não vai fazer você sofrer mais do que você não possa suportar. Então, se você está uhum. sofrendo agora, por algum motivo, tem um propósito nisso tudo. Tem um propósito nisso tudo. É o que eu falo. Eu não sei quando você vai encontrar esse propósito, mas você vai encontrar É um isso que eu propósito encontrei. nisso. Assim, esse processo de reinvenção, e Deus colocou no meu coração de falar sobre reinvenção num momento como esse que a gente está vivendo, e trazendo a minha experiência de vida, as minhas reinvenções foram diferentes. Foram no meu casamento, que eu estava para me divorciar e Deus
me reinventou, depois me reinventei na minha vida profissional, passei por uma demissão bem desestruturante, né? Eu não esperava do jeito que foi e Deus me fez eu me reinventar também. E existem processos. E existem. Depois a gente vai entender o propósito. Hoje eu entendo por que eu passei por tudo aquilo. Porque eu precisava entender, eu precisava passar para hoje eu poder ajudar a tratar onde eu fui tratada. Ajudar pessoas. Hoje mesmo, eu passei a tarde conversando com uma pessoa, ajudando ela que está em luta no casamento. Então, assim, a gente precisa passar. E existe mas existe um processo, né? E esse processo, depois a gente vai entender o propósito. Hoje eu entendo o Exatamente. propósito. Não, na Mas a hora gente você não, precisa. não enxerga Não tem nada. como enxergar. Não tem como enxergar na hora. E você tem que se respeitar. E respeitar o teu luto, respeitar a sua dor, respeitar o que você está sentindo. Mas não entender aquilo como fim. É o meio. Não é o fim. Exatamente. É só o meio. Exatamente. É só isso que Exatamente. você precisa entender. Você não vai precisar entender por que você está passando, por que Deus permitiu, por que um monte de coisa. Tem coisas que você, aliás, nem vai nunca descobrir. Mas vai ter um propósito. Só que no meio, você só precisa entender que é o meio, que não acabou. Né, Rodolfo? Eu acho que Exatamente. essa é a mensagem mais importante de um processo de reinvenção, assim, de superação. É você se respeitar e entender que não acabou ali. Lá na frente Exatamente. você vai E, entender, e né? Deus fala. Deus fala. Deus o tempo todo ele está falando. A gente tem que se aterrar nele. Até que esse Uhum, período que nós estamos passando de quarentena, gente, você que está longe de Deus, ele está desesperado para falar com você. Ele quer falar com você. E como que a uhum, gente fala com Deus? Através da oração. uhum. A gente pede, Deus me ajuda. Acabou. É isso, uma oração, gente. É simples. É Deus me ajuda. simples. É uma oração. O acesso é E livre eu só assim, é conseguia ver nesse isso nível. porque no meio desse sofrimento todo, eu não conseguia orar, não conseguia pregar, não conseguia orar, não conseguia ler a Bíblia direito, porque tudo isso me remetia a essa ferida. Eu lembro que eu fechava os olhos e eu via minha filha morta. E eu não conseguia fechar os olhos para orar. Meu Deus. Eu remetia a isso. Uhum. E aí Deus começou a me dar sonhos. Aí Deus falou assim: tá bom, você não quer falar comigo direito, mas eu vou falar com você. Quando você estiver dormindo, eu vou falar com você. E ele deu Olha. dois sonhos. O primeiro sonho foi, eu imaginei, eu vi exatamente onde estava a Júlia e eu vi Jesus. Ela estava com ela. Ai, E aí, meu logo Deus. depois que eu tive esse sonho de que eu vi realmente a minha filha nos braços do pai, sendo cuidada, um amigo meu, que está até assistindo aí, o pastor Carlos, meu Uhum. mentor, ele falou assim: Rodolfo, eu vou te dizer uma coisa, a Júlia é do Senhor Jesus, é dele. É dele, é dele. Ela foi tão especial que ele tomou para si. E foi logo depois, eu entendi isso. Uhum. Falei, é isso mesmo. Os nossos filhos arco-íris são tão especiais que Deus tomou para si. E estão sendo cuidado para ele. E um dia eu vou ver ela na glória. Eu vou Uhum. vê-la na Amém. glória. Eu vou vê-la. Todos vamos, todos Não vou vamos. encontrar com ela. E aí depois aí que a gente perguntou, nossa, tá acabando a live. E aí É, as pessoas me eu. perguntaram sobre a questão da. E aí, quanto tempo depois você teve a Laura? Foi Deus que falou. Agora vocês vão ter. Eu tive um sonho de Deus colocando louro de vitória na minha cabeça. Sabe aqueles louros, assim, das Olimpíadas? Aquilo Uhum, ali, eu sonhei uhum. Deus me dando aquilo ali. E eu falei assim, louro de vitória. Eu botei no Google, louro de vitória. Laura. Laura significa louro de vitória. Coisa linda. Olha como é que Deus fala. Mesmo a gente não querendo falar com ele, ele fala. Deixa eu te falar rapidinho. A gente está com 1h25 para a live É, terminar. tô Deixa só. percebendo. Vamos. Eu vou finalizar, gente. Eu vou deixar salvo. Eu vi que tem um monte de gente pedindo. Deixa salvo, pelo amor de Deus. Eu vou fazer o seguinte processo. A gente vai sair. Eu vou salvar, porque agora o Instagram joga a live salva para o IGTV. Então, eu vou salvar a live. Eu jogo ela lá e a gente só entra na live de novo, só para você contar Pra a gente vida da finalizar. Laura, para a gente É, finalizar, porque eu acho que tá. a Laura É, a vitória disso tudo, né? Então isso a gente aí. só finaliza essa parte. Tá. Combinado, pessoal? Vai lá. A gente fecha e vai. Peraí, tem 52 segundos ainda. Só para É, reforçar, então, para vocês. Eu vou jogar no GTV e começo a live de novo para a gente chegar no final feliz tá. dessa história, Termina, termina aí que Deixa a gente eu já encerrar volta. aqui. Tá bom. Volta todo mundo, hein?
Encerrar.